Olá, meu nome é Eliezer, eu sou atualmente o responsável pelo ambulatório de nefropatias hereditárias do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e vim falar um pouquinho sobre os acometimentos renais na esclerose tuberosa, né? E qual que é a importância desses acometimentos renais? É bom lembrar que desde os estudos mais antigos, desde agora os estudos mais recentes que saíram sobre a mortalidade dos pacientes com esclerose tuberosa, todos eles mostram que a principal causa de mortalidade nessa doença são as causas renais, tá? E essas causas renais, elas são divididas tanto na perda de função renal, que é mais frequente nesses doentes, né? Apesar de tudo, ainda em torno de 5% só desses pacientes eles estão em terapia renal substitutiva, diálise, ou tiveram que ir para transplante, porque ainda a faixa etária deles é muito baixa nas casuísticas, né? O que está acontecendo é que a faixa etária está aumentando dessas populações, uma vez que os tratamentos estão melhores e esses pacientes estão sobrevivendo cada vez mais, né? Então a gente sabe que a quantidade de pessoas que têm uma taxa de filtração reduzida nessa população de esclerose tuberosa é uma taxa esperada por uma população 30 anos mais velha. Então esse é um fator de preocupação. De longe, as manifestações mais comuns da esclerose tuberosa são os angiomielipomas, tá? Que são tumores benignos, né? Que geralmente são múltiplos ali na esclerose tuberosa. Esses angiomielipomas eles podem fazer compressões de estruturas adjacentes, uma infiltração do tecido renal. Eles podem ser ainda tem tendências ali de comportamentos não tão benignos, né? Como são os casos dos angiomielipomas epitelioides, que é uma preocupação nossa, né? Mas o principal motivo, né, de preocupação são a capacidade deles sangrarem, tá? E nesse aspecto existe uma preocupação, né, também com os pacientes com linfangioliomimatose esporádica. Por quê? Porque em torno de 50% desses pacientes com a LAM esporádica têm angiomielipomas. E muitas vezes esses angiomielipomas eles são bem parecidos em seu acometimento ao acometimento renal na esclerose tuberosa, ou seja, os angiomielipomas eles são múltiplos e maiores, também com essa mesma tendência de ter um sangramento. Os fatores de risco para sangramentos são de fato o tamanho e a presença dos vasos que estão lá dentro. Nesse aspecto, então, é um motivo de preocupação também para linfangiomatosis esporádica. Esses pacientes que têm maior risco de sangramento, antigamente eles eram operados e mais recentemente eles são tratados com os inibidores de mTOR, como a gente pode ver na aula que já foi dada em 2017. Né? E o que mudou de 2017 para cá? O que nós sabemos é que nós temos mais tempo de seguimento dos doentes que são tratados com os inibidores de mTOR. Essa droga se mostra cada vez mais segura no tratamento desses pacientes. Além disso, achados nossos, mesmo que estão praticamente em vias de publicação, eles mostram que os angiomielipomas, mesmo os que não diminuem seu volume, eles passam por modificações estruturais, onde a grande maioria deles eles mostram uma involução das estruturas vasculares intratumorais, ou seja, isso deve estar diretamente ligado a uma redução da probabilidade de sangramento, mesmo nos pacientes que não apresentam redução volumétrica desses tumores. Isso é muito importante. Isso se casa muito bem, está em linha com os dados que mostram que existe muito pouco sangramento, não existe nenhuma publicação até que eu saiba, até o momento, de pacientes que sangraram angiomielipomas na vigência de inibidores de mTOR. Além disso, estão saindo outros trabalhos que mostram a eficiência dos inibidores de mTOR também naquelas variantes menos benignas, né? Talvez que tem alguma tendência
de ser mais agressivas, que são os angiomelipomas epitelioides. Ainda não sabemos se será um tratamento definitivo para esse tipo de angiomelipoma, mas está se mostrando que essas drogas têm eficácia no tratamento desses tumores. Além disso, tem se publicado nesses últimos 5 anos outros trabalhos mostrando que doses menores de everolimus são também eficazes no combate ali, na redução dos angiomelipomas, né, na esclerose tuberosa principalmente, mas também nos angiomelipomas esporádicos, tá? Isso está em linha com o que a gente tem feito no nosso ambulatório, onde a gente vê que a resposta se mantém, principalmente depois de um tempo que mesmo a gente mantendo um nível sério com a dose de sirolimus, no nosso caso, menor, tá? E qual que é a importância disso? E a importância disso é que os pacientes que tomam doses menores dessas drogas, eles vão ter efeitos colaterais menores, talvez com a mesma eficácia, provavelmente com a mesma eficácia pelos trabalhos que têm saído e pela nossa própria experiência. Tá? Então, nesses últimos 5 anos, nós ganhamos mais clareza no manejo e na segurança dessas drogas. Espero que essas informações tenham sido úteis para vocês e em qualquer caso de dúvida, né, nós estamos à disposição através da Lambra para responder os seus questionamentos. Um abraço e boa noite.